Pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai, pessoal, continuar a comentar sobre o livro do Eclesiástico, que nós havíamos começado a discorrer nos outros vídeos, né? Então a gente vai continuar a falar sobre esse importante livro bíblico, que é o livro do Eclesiástico. Deus vê tudo. Não digas, eu me furtarei aos olhos de Deus. Quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão. Quem sou eu no meio de uma tal multidão de criaturas? Eis que o céu dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo que se encerra, se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas, os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato. Deus, porém, conhece todos os corações. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus e a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta. Quem anunciará? Quem poderá suportar os efeitos de sua justiça? Pois as sentenças divinas estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só se realizará no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades. O imprudente e o extraviado só se ocupa de loucuras. Então, aqui fala, na verdade, que não tem como a pessoa achar que ela estará escondida diante de Deus. Deus é soberano. E de Deus não tem como você se furtar, não tem como você se esconder, não tem como você achar que você está passando, como a gente diz no popular, batido, né? Que Deus não está prestando atenção a você. Na verdade, Ele está. E às vezes você acha que você não vai ser visto, que ninguém vai te reconhecer no meio de uma multidão, que Deus ele não vai realmente perceber as suas falhas, que Deus não vai notar os seus pecados, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que Deus ele está olhando para tudo e ele um dia chegará e vai julgar os vivos e os mortos, né? E esse dia, quando ele chegar, ninguém poderá suportar os efeitos da justiça, né? Ninguém poderá entender por quê? Porque as sentenças, por quê? Porque às vezes o homem ele acredita que, como eu falei anteriormente, que ele não, que Deus não está prestando atenção ao que ele faz, ou que o que ele faz é algo insignificante, é algo que não tem valor algum e que Deus, portanto, vai acabar esquecendo isso facilmente. Que Deus ele vai ignorar o que ele está fazendo, né? Vai fazer vistas grossas. Na verdade, isso não acontece. Deus, ele presta atenção a tudo o que acontece aqui na Terra. E o dia do julgamento, que é o dia final, os homens vão perceber que os juízos divinos são muito diferentes dos juízos humanos, né? A forma como Deus ele encara é muito diferente e ele vai realmente julgar com justiça, né? Ele tem os efeitos da justiça divina, muitas vezes são incompreensíveis aos olhos humanos. Os olhos humanos não conseguem entender isso. A obra de Deus na criação. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia. Torna o teu coração atento às minhas palavras. Eu te darei um ensino muito exato. Vou tentar explicar-te o que é sabedoria. Torna o teu coração atento às minhas palavras, pois vou descrever-te com exatidão as maravilhas que Deus desde o início fez brilhar nas suas obras, e vou expor com toda a veracidade o conhecimento de Deus. Por decreto de Deus, suas obras existem desde o começo. Desde a criação distinguiu-as em partes, colocou as principais em suas épocas, adornou-as para sempre. Elas não sentiram necessidade nem fadiga, e nunca interromperam o seu trabalho. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinha. Não sejas incrédulo. A palavra do Senhor. Depois disso, olhou Deus para a terra e encheu-a de benefícios. É o que revela sobre a terra a alma de todo serviço, e é ao seu seio que todos eles voltam. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem.
e o fez de novo voltar à terra. Revestiu de força segundo a sua natureza. Determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo o que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos. Pelo Senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância deu-lhe uma companheira semelhante a ele. Com inteligência, língua, olhos, ouvidos, juízo para pensar. Cumulou-os de saber e inteligência. Criou neles a ciência do espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria, e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações, para mostrar-lhes a majestade de suas obras, fim de que se celebrassem a santidade do seu nome, e glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida, concluiu com eles um pacto eterno, e revelou-lhes a justiça e seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas da sua glória. Seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse ele, de toda iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. Então, na verdade, quem criou o homem foi Deus. Não adianta o homem pensar que ele veio do macaco, como muitos acreditam, ou que o homem ele é fruto do acaso, sabe? Muita gente vem com teorias muito estranhas. Não. Na verdade, não é o homem não veio do macaco, foi Deus que criou o homem na sua onipotência, né? E ele realmente revestiu esse homem de forças, determinou-lhe um número de dias. Deus ele criou a ciência do espírito, deu a inteligência, o saber. Então Deus ele criou o homem e ele criou o homem realmente mostrando a majestade, né, a fim de que a sua santidade fosse vista, né? Então Deus ele fez isso de uma maneira muito bonita, muito sublime. Esse pacto de amor que Deus fez é um pacto que vai durar para toda a eternidade. Clarividência do divino juiz. O proceder deles está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa. Pôs um príncipe à testa de cada povo. Israel, porém, foi invisivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe serão claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como uma pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e lhes fará voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos, e conserva-lhes a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afaste de sua injustiça, e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e o juízo de Deus, permanece firme no estado em que ele te colocou, e na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenha no meio dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Após a morte nada mais há, o louvor terminou. Glorifica a Deus enquanto viveres, glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus, glorifica em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o perdão que concede àqueles que a ele se voltam. Então aqui a gente nota que Deus, ele é tão grande, ele é tão majestoso, e ele conhece os caminhos do homem. Não adianta o homem achar que Deus, ele não está prestando atenção ao que acontece, né? O que acontece, o proceder dos homens está sempre diante de Deus. Aquilo que os homens fazem, os seus caminhos, né? A sua maneira de agir, as obras dos homens, entendeu? Estão todas diante dos olhos de Deus, quer dizer, o proceder dos homens, aquilo que as pessoas fazem aqui na Terra, a sua conduta, a sua postura de vida, tudo isso está diante dos olhos de Deus. Não tem como os homens acharem que Deus não está prestando atenção. Nada escapa aos olhos de Deus, entende? E todos os pecados que as pessoas cometem estão diante do Senhor, entendeu? E, na verdade, toda a benevolência, toda a beneficência que você presta ao teu próximo tem um grande valor para Deus, né? Toda a bondade, toda a esmola que você dá, e Ele vai dar um dia a cada um, segundo as suas obras, né? Todos serão, muitas vezes,
Acham que Deus, como eu falei, ele não está olhando nada. Aqui diz que ele está olhando e ele vai realmente dar a cada um. E é importante que a gente entenda que a gente tem que viver de acordo com a vontade dele. A gente tem que abandonar os pecados. A gente tem que se afastar da maldade, da injustiça. A gente tem que realmente nunca nos deter no caminho das pessoas más, porque essas pessoas más, elas não fazem a vontade de Deus, elas muitas vezes são contrárias à vontade de Deus. Grandeza divina e pequenez do homem, pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais, e se comprazem na vaidade e na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol? E entretanto ele tem eclipses. O que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. O Eterno tudo criou sem exceção. Só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invencível que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada há a subtrair, nada acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo. E quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Que é o homem e para que serve? Que mal ou que bem pode ele fazer? A duração da vida humana é quanto muito 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos não serão contados. Como uma gota de água do mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é má a presunção do seu coração e reconhece que o fim deles é lamentável. Por isso que ele os trata com toda doçura e mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens e os repreende como um pastor faz com seu rebanho. Compadece daquele que recebe os ensinamentos de sua sabedoria, de sua misericórdia, e do que apressa a cumprir os seus preceitos. Meu filho, não mistures a repreensão com o benefício. Não acrescentes nunca palavras duras e más às tuas dádivas. Porventura o orvalho não refresca o calor ardente? Assim, uma palavra doce vale mais do que um presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva, mas uma e outra se encontram no homem justo. O insensato censura com aspereza. A dádiva de um indiscreto resseca os olhos. Então, aqui está falando que, na verdade, né, como nós falamos anteriormente, que Deus ele é onisciente e onipotente. Ele vê tudo, nada escapa aos olhos dele. E a grandeza divina é muito grande, né? Na verdade, a gente não pode encontrar tudo nos homens. Os homens, como aqui está dizendo, eles não são imortais. Os homens, eles são mortais. Por mais que a gente tenha comentado no vídeo anterior sobre a questão da imortalidade da alma, né? Que segundo São Tomás de Aquino, a alma humana é imortal. Mas aqui fala que os homens, eles são limitados. Não é possível você encontrar tudo neles, né? Então existe algo muito criminoso no que os homens fazem, na carne, no sangue, né? E tudo isso vai ser castigado, né? Na verdade, todas as atitudes humanas serão castigadas. E, na verdade, às vezes a pessoa acha que isso é algo que não será castigado, que Deus é só amor, é só bondade, e não. Ele castiga, né? Aqui fala que ele castiga. E, na verdade, a gente precisa entender que o homem ele não serve para nada, na verdade. O homem ele não tem muito valor aos olhos de Deus, como aqui fala, né? E fala que exatamente que a duração da vida humana é muito curta. E na verdade isso na eternidade será esses breves anos, eles não serão nada. É como uma gota de água do mar, é como um grão de areia. E é por isso que Deus é paciente com os homens, né? E ele percebe que o fim dos homens é lamentável, ele percebe como os homens, ele às vezes têm atitudes que são muito estranhas. A sua presunção, a sua atitude é muito estranha. E ele trata, apesar de tudo isso, os homens com doçura, ele não trata os homens com aspereza, como muitas vezes a gente vê os seres humanos serem tão ásperos uns com os outros, né? Serem tão desumanos, serem assim tão o contrário de como Deus trata as pessoas. Deus trata as pessoas com justiça, Deus trata as pessoas com amor,
E isso realmente é importante que nós sigamos esse exemplo, que nós possamos tratar as pessoas com amor, o nosso próximo com compaixão. A gente precisa aprender isso de Deus. Antes de julgar, procura ser justo. Antes de falar, aprende. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo, e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te, e no tempo da eternidade, da enfermidade, mostra o teu proceder. Nada te impeça de orar sempre, e não te vergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Antes da oração, prepara a tua alma e não sejas como um homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira do último dia, e do tempo em que Deus castigará desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância, e das necessidades e da indigência no dia da riqueza. Entre a manhã e a tarde muda o tempo. Tudo isso acontece no instante aos olhos de Deus. Um homem sábio está sempre alerta. Nos dias da tentação se resguarda do pecado. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria e presta homenagem àquele que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria. Compreendem a verdade e a justiça e espalham uma multidão de sentenças e máximas. Então aqui fala que é importante a gente ser prudente, né? Aqui fala, antes de julgar, a gente tem que ser justo, a gente precisa usar o remédio antes de ficar doente, ou seja, ser pessoa prudente. Não esperar a doença vir para você tomar remédio. Não ficar realmente julgando as pessoas. Não ficar, vamos dizer assim, tentando a Deus, né? A gente precisa progredir sempre na justiça, tá? Porque a recompensa de Deus é eterna. A gente tem que nos lembrar da pobreza quando estivermos na abundância. E a gente precisa sempre entender que a verdade tem que estar diante dos nossos olhos. Domínio dos próprios desejos. Não te deixes levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Se satisfizeres a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Não te comprases no meio das multidões, mesmo das menores, porque nelas somos constantemente comprometidos. Não te empobreças pedindo empréstimos para aparentar, quando nada tens na algibeira. Isso equivaleria a tentar contra a tua própria vida. O operário dado ao vinho não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo sábios, e tornam culpados os homens sensatos. Aquele que se une às prostitutas é um homem de nenhuma valia. Ele se tornará pasto da podridão e dos vermes, ficará sendo grande exemplo, e sua alma será suprimida do número dos vivos. Olha como isso é forte aqui, né, no livro do Eclesiástico, falando que a gente precisa dominar os nossos próprios desejos. A gente nunca deve nos inclinar para as más inclinações, para os maus apetites da carne, satisfazer os desejos da nossa alma. Isso vai fazer a alegria dos teus inimigos. Olha como isso é forte. Às vezes a gente acha que é o contrário, que quando a gente se entrega aos nossos prazeres, a gente se entrega aos nossos apetites, que a gente está fazendo, vamos dizer assim, a vontade natural do homem, né? Aquilo que o homem foi criado para ser feliz aqui na Terra. Mas aqui no Eclesiástico fala bem o contrário, que se a gente satisfazer os nossos desejos, os nossos apetites, os nossos gostos, isso vai fazer a alegria dos nossos inimigos. Olha como isso é forte. Quem vai ficar feliz? Os nossos inimigos, carnais e espirituais, pelo jeito que ele está falando aqui. Então é importante a gente sempre evitar, aqui fala inclusive dos homens que se unem às prostitutas, né, dos homens imorais. Essas pessoas não valem nada. Infelizmente, não adianta ela querer dizer que ela é uma pessoa popular, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que aproveita a vida é muito curta, né? Os mundanos costumam falar isso, a vida é muito curta, então a gente tem que aproveitar a vida. Não é isso que o livro do Eclesiástico fala. Ele fala muito bem o contrário, que a gente tem que aprender a se conter realmente, porque essa pessoa, ela não tem valor nenhum, essa pessoa que vive os prazeres do mundo. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.